Muita gente conhece o rosto dele, também muita gente conhece o nome dele. Só que ninguém entende o que esse cara realmente fez com a nossa cultura. Prepara o café aí, porque hoje no Papo no Set a gente vai dissecar a mente do homem que literalmente reescreveu as regras do jogo. A história do arquiteto do caos começa agora. Fala, galera do bem, e é isso! George R.R. Martin, ele não é o carrasco dos personagens favoritos. Esse rótulo, na verdade, é uma mentira que serve para esconder uma verdade muito mais desconfortável. A verdade é que ele declarou guerra contra os executivos de Hollywood que tentaram fazer ele calar a boca. Uma guerra contra os clichês da fantasia que o próprio Tolkien estabeleceu lá atrás e uma guerra contra o conforto que você, espectador, também sempre esperou de uma boa história. Ele passou décadas assim neutralizando a própria imaginação para caber no que os estúdios chamavam de possível, até que em 1991 ele disse chega e decidiu escrever alguma coisa que nenhum orçamento do mundo, nem mesmo a HBO aí no seu auge, conseguiria adaptar. Ele criou o impossível e, ironicamente, enquanto a série quebrou todos os recordes da TV, a Academia de Cinema simplesmente olhou para o lado e ignorou sumariamente. Agora, tu me diz aí, por que a elite de Hollywood simplesmente ignorou o cara que mudou a história e a cara da ficção moderna? E por que a demora para concluir uma obra não é um defeito, mas a prova de que ele prendeu a gente no próprio labirinto? Vamos começar do começo. Existem histórias, sabe, que servem assim como um cobertor térmico. Eles mantêm a gente aquecidos, seguros e prometem que, no final das contas, ali o bem vai acabar prevalecendo. E existem as histórias do George R.R. Martin. O que acontece, sabe, quando um contador de histórias decide que a justiça não é uma lei da física, mas uma construção super frágil, é o que a gente vai debater agora. Em 1996, quando Ned Stark perdeu a cabeça lá em Porto Real, o Martin não estava só falecendo um personagem, talvez o personagem mais importante ali da história. Ele estava cometendo um atentado contra o contrato implícito entre autor e leitor. E a partir daquele dia, o cenário da fantasia acabou mudando para sempre. Mas como foi que a gente chegou até aqui? Isso é uma pergunta bem bacana. Como é que um homem criado num conjunto habitacional lá em Nova Jersey, né, se tornou o arquiteto da maior mitologia do século XXI? E o mais intrigante ainda, por que o homem que redesenhou a estrutura narrativa da TV mundial continua sendo meio que um estranho para a Academia de Cinema? É isso aí. O que a gente está fazendo aqui hoje é exatamente contar uma história. A gente vai dissecar o processo criativo de um cara que decidiu deliberadamente que a mediocridade da indústria nunca seria o teto dele. E para entender essa complexidade aí desse cara, a gente precisa olhar para os anos 1950 lá em Bayonne. George Raymond Richard Martin, ele tinha uma visão de mundo assim completamente limitada pelas fronteiras do bairro dele e pela própria origem humilde, mas a mente dele operava numa outra dimensão. Ele observava o porto e percebia que aquelas luzes de Staten Island não eram navios, eram os portões de reinos distantes. E aqui mora a origem da genialidade dele. O mito das tartarugas, aquelas tartaruguinhas de estimação ali, não era uma piada. É um estudo de caso. Ele guardava as coitadas ali num castelo de brinquedo e aí quando elas faleciam, o carinha não enxergava doença, não enxergava descaso, ele via toda uma conspiração por trás daquilo ali. E isso é fundamental. O Martin, ele não escreve a respeito de heróis imaculados porque desde criança ele percebeu que a vida não é feita de escolhas puras, ela é feita de gestão de perdas. O cara já vendia contos, pra vocês terem uma ideia, pros vizinhos ali por centavos. E com isso ele exercitava a arte de manter a atenção viva em poucas páginas. Ele aprendeu, antes de qualquer manual de roteiro, que se você não fizer o leitor sentir medo pelo personagem, você não tem uma história. Você tem só um registro, na pior das hipóteses. E aí, nos anos 80, o George mergulhou no moedor de carne que era a televisão americana. Ele foi roteirista da Bela e a Fera, ele foi roteirista do Além da Imaginação. O cara era um profissional de elite, assim, respeitado pra caramba pelos pares ali. Só que nos bastidores rolava uma verdadeira guerra fria. O Martin, ele sempre foi um visionário de escala. Ele escrevia cenas assim com 10 mil soldados, castelos que desafiavam as leis da física, dragões rasgando o céu e tal. E o que ele acabava ouvindo? George, pois é incrível, isso é genial, só que o nosso orçamento só paga 2 atores numa sala escura. Dá pra simplificar? E normalmente não dava, né? E aí, ano atrás ano, né, o cara foi sendo forçado ali a mutilar a criatividade dele, até que ele viu o projeto Doorways chegando como um ponto de ruptura mesmo. O roteiro era super denso, era complexo, era caro e, obviamente, foi recusado mais uma vez. E foi nesse momento que o Martin tomou uma decisão super radical.
ele abandonaria totalmente o audiovisual, né, aquela forma de arte repressora para ele ali, e acabaria voltando para a literatura. E aí ele não escreveu, na verdade, as Crônicas de Gelo e Fogo para ser filmado. Ele escreveu para provar que a visão de mundo dele não precisava de autorização de um executivo de TV. Ele queria escrever exatamente isso, galera, o impossível. E aí a gente chega num ponto assim completamente intrigante. Game of Thrones se tornou aquele fenômeno mais premiado da história do Emmy e acabou virando a série que elevou o patamar da produção, de fotografia, de atuação para níveis nunca mais vistos, de uma forma assim avassaladora. Só que o Oscar, né, a estatueta mais cobiçada do cinema, acabou mantendo distância. E por que ele manteve distância? Por que rolou essa lacuna ali? E a resposta é completamente técnica. O Oscar, ele premia a excelência, mas premia ali dentro de certos parâmetros estéticos, temáticos e tal. A fantasia épica, ela só é aceita pelo Oscar quando ela se curva diante da jornada do herói clássica. Aquela onde existe a magia, onde essa magia é clara, sabe? O bem tem um norte definido, enfim. E o Martin é completamente o oposto disso aí. Ele trabalha com a incerteza moral. Ele desconstruiu a honra até transformar aquilo tudo ali numa falha de caráter. E no momento em que ele traz a política suja, né, as decisões humanas, impuras e aquela realidade cruel para o centro do gênero, ele acabou se transformando numa anomalia. Ele não escreveu para ser premiado pela academia. Ele escreveu para ser lido como um historiador, sabe assim, ciente de que existe alguma coisa de pior e também de melhor dentro da humanidade. A ausência de um Oscar não é um demérito da obra dele, é a prova da força que ele tem. O cara nunca tentou se ajustar ao padrão, sabe? Então o padrão que não sabe como meter um rótulo nele. Resumindo, é isso. Hoje, quando a gente olha para a colaboração dele em Elden Ring, por exemplo, dá para ver a evolução do arquiteto. Ele não entrega só um roteiro, ele entrega a fundação geológica, religiosa, política desse mundo que ele acabou criando. O George R. Martin, ele se transformou no maior designer de mitologias da nossa geração. Tá, aí você quer a prova de que essa fundação aí é sólida. É o seguinte, a indústria do cinema ela já percebeu isso. A gente está acompanhando de perto, né, o projeto da adaptação cinematográfica do Elden Ring, que é escrita e dirigida por ninguém menos do que o Alex Garland, né, o visionário por trás daquela maravilha que foi a Aniquilação e o Ex Machina. A A24, né, que não está apostando num filme de fantasia comercial, mas na visão de mundo que o Martin ajudou a erguer. Ou seja, tudo isso aí é a consolidação definitiva de que o arquiteto do caos está desenhando as bases para o cinema de fantasia da próxima década. A demora para terminar a obra, né, a obra principal dele, é o preço dessa complexidade toda. O Martin ele criou um mecanismo de engrenagens assim tão vasto que se ele forçar uma peça, toda a estrutura pode acabar caindo. Ele é um homem preso na própria obra-prima, ou seja, George R. Martin, ele não deu pra gente só uma série de livros, ele tirou o nosso conforto. Ele ensinou pra gente que no mundo de poder não existem heróis imortais, só existem sobreviventes. E no fim das contas, a maior vitória dele não foi um tio Chico numa prateleira, sabe? Mas o fato de que hoje, quase 30 anos depois, a gente ainda tá aqui dissecando cada palavra que ele escreveu. E você? Já se inscreveu no canal? Clicou no sininho? Deixou teu like aqui embaixo? Isso ajuda pra caramba a gente a chegar a mais gente assim, apaixonada pelo cinema que nem nós. E se você puder, considere se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. E a gente se vê no próximo set.